Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol para vocês e hoje a gente vai estar analisando aí essa rodada de quarta-feira, dia 25 de fevereiro. Nessa rodada de quarta-feira eu separei para vocês 8 jogos e no final do vídeo aí vai ter bilhete pronto e também um bingo pra gente brincar nessa rodada, tá? Já vai deixando seu like no vídeo, se inscreva no canal e deixa também aí seu comentário, tá? A gente vai ter esses jogos aqui, galera. Separei aqui Liga dos Campeões, Libertadores e Brasileirão Série A, tá? A gente vai ter esses três campeonatos aqui para analisar. E o primeiro jogo que a gente já vai começar analisando aqui é o jogo da Atalanta contra o Borussia Dortmund, né? Jogo de volta aí desses 16avos da Champions. 2h45 da tarde esse jogo. Primeiro jogo o Dortmund venceu por 2-0, querendo ou não, um placar bom, né? E agora a Atalanta não tem outra alternativa a não ser sair para o jogo para tentar reverter essa situação, né? Os últimos 5 jogos aqui da Atalanta, 4 vitórias e uma derrota. E os últimos 5 jogos do Dortmund, 4 vitórias e um empate. Confronto direto, o Dortmund venceu 2 vezes, a Atalanta venceu uma e teve um empate. As odds aqui, galera, a gente vai dar uma olhada, tá 2,15, 2,18 para a Atalanta e uma odd de 3,20, 3,10 para o Dortmund vencer. Aqui a primeira opção que a gente vai pegar é a dica mais de meio gol no primeiro tempo e a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 para o Borussia Dortmund. Próximo jogo aqui da Champions, 5 horas da tarde a gente tem o PSG contra o Mônaco, né? Nesse clássico francês aí que acabou caindo nesses 16avos, né? Primeiro jogo o PSG conseguiu vencer fora de casa por 3-2 e agora tem a vantagem do empate, né? Os últimos 5 jogos do PSG, 4 vitórias e uma derrota. E os últimos 5 jogos do Mônaco, 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Confronto direto, são 4 vitórias do PSG e apenas uma vitória do Mônaco, né? Então, PSG grande favorito para vencer, pagando uma odd de 1,28, né? E uma odd de 9,75 para o Mônaco vencer. Na minha opinião, o favoritismo total aqui para o PSG vencer, tá, galera? Primeira opção, casa vence. Quem quiser pegar uma oddzinha até melhor, pode pegar aí menos um handicap asiático, tá? E a segunda opção aqui, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 casa, 3-0 para o PSG. Próximo jogo aqui da Champions, 5 horas da tarde, a gente tem um jogo de volta entre Real Madrid e Benfica. O primeiro jogo, lá em Portugal, o Real Madrid conseguiu arrancar uma vitória de 1-0, né? E agora tem um empate a seu favor. Só que a gente sabe que Real Madrid jogando em casa é muito forte, vai buscar aí essa vitória, né? Para não ter risco também de Benfica querer aprontar, né? Os últimos 5 jogos aqui do Real, 4 vitórias e uma derrota. E os últimos 5 jogos do Benfica, 3 vitórias, um empate e uma derrota. Confronto direto aqui, o Benfica venceu 2 vezes e o Real Madrid venceu uma, né? Então, assim, tem esse equilíbrio aí, vamos dizer, né? Pro Real Madrid vencer, tá pagando 1,57, odd muito boa, tá, galera? E a gente pode estar indo com essa primeira opção com a dica casa vence. E a segunda opção aqui, a gente pega menos de 3 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 Real Madrid. Agora, próximo jogo aqui, a gente vai ter a partir de agora os jogos da noite, né? Vamos ter aqui Copa Libertadores, jogo de volta aí dessa pré-Libertadores, né? Qualificação aí semifinal. O Bahia vai estar jogando em casa contra o O'Higgins do Chile, né? Primeiro jogo lá no Chile, o O'Higgins venceu por 1-0 e agora o Bahia tem que vencer ou vencer, né? Os últimos 5 jogos do Bahia, 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. E o O'Higgins aí 3 vitórias e 2 derrotas nos últimos 5 jogos. Confronto direto apenas esse jogo. E a gente vai ver aqui, né? A odd pro Bahia vencer tá 1,33 na Betano. Uma odd interessante aí para fazer duplinha no bilhete, né? Então, primeira opção, casa vence. E segunda opção, casa mais de 1 gol e meio, né? O Bahia para marcar 2 gols ou mais. Possível placar para esse jogo, galera? Vou arriscar 3-0 Bahia. Próximo jogo aqui, Brasileirão, 7 horas da noite a gente tem aqui a rodada 4, né? Vamos ter o Remo jogando em casa contra o Internacional. Jogo bem interessante para gols, na minha opinião, né? Nesse início aí de campeonato até o momento aí, o Internacional ainda não venceu, né? Um empate, 2 derrotas, a mesma coisa vale para o Remo, porém o Remo tem 2 pontos, né? Porque empatou 2 vezes, perdeu 1. E o Remo que tem aí um ataque efetivo, porém uma defesa vazada, né? São 5 gols marcados, 7 gols sofridos.
e o Internacional 2 gols marcados e 5 gols sofridos, né? Então duas equipes que não começaram nada bem aí esse Brasileirão. Nos últimos 5 jogos do Remo, 1 vitória e 4 empates, e os últimos 5 jogos do Internacional, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Confronto direto aí teve jogo na Copa do Brasil de 2014 e 2018 e o Internacional venceu os 2 jogos, né? Inclusive em 2014 metendo uma goleada de 6-1, mas isso aqui só por curiosidade porque o time do Remo atualmente é uma equipe assim melhor, vamos dizer, comparada a esses últimos 2 jogos que eu mostrei para vocês, né? Aqui primeira opção, mais de um gol e meio na partida, e segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, galera? Vou arriscar um empate de 1-1. Agora, próximo jogo aqui do Brasileirão, vamos ter aqui Cruzeiro e Corinthians, né? Promete ser um grande jogo, 8 horas da noite esse jogo. Até o momento aí o Corinthians está com 2 vitórias e 1 derrota, né? 6 pontos aqui em quinto lugar. E o Cruzeiro que ainda não venceu, né? 1 empate e 2 derrotas, né? Começo bem ruim aí do time do Cruzeiro, né? Os últimos 5 jogos do Cruzeiro, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E os últimos 5 jogos do Corinthians, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Confronto direto aqui, 2 vitórias de cada um e 1 empate, né? Então tem assim um equilíbrio muito grande nesse confronto, né? A odd pro Cruzeiro vencer aqui, galera, 1,90 e uma odd de 4,50 pro Corinthians vencer. Primeira opção que a gente pode pegar é a dica mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção fora mais de meio gol, tá? Corinthians para marcar um gol independente do resultado final. Possível placar para esse jogo, galera, vou arriscar 2-1 Corinthians, tá? Acredito que o Corinthians vai surpreender e vai vencer fora de casa. Agora, próximo jogo aqui, mais um jogo da pré-Libertadores, né? Qualificação da Libertadores aí, jogo de volta entre Botafogo e Nacional Potosí, né? O Nacional Potosí que no primeiro jogo em casa, na altitude, venceu por 1-0, mas Botafogo cá entre nós perdeu o gol à torto e direito, né? 9h30 da noite esse jogo. Os últimos 5 jogos do Botafogo, 1 vitória e 4 derrotas, né? Conseguiu quebrar a sequência ruim no último jogo aí pelo Carioca, né? E o Nacional Potosí, 2 vitórias e 3 derrotas. Confronto direto teve apenas esse jogo aí, né? Do primeiro jogo aí de ida. E a gente vai ver que tá pagando uma de 1,8, né? Pro Botafogo vencer. Se for no primeiro tempo, 1,37, uma odd interessante, tá? Primeira opção aqui, casa vencer no primeiro tempo, né? O Botafogo para vencer o primeiro tempo. E a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, galera? Vou arriscar uma goleada do Botafogo 4-1, tá? Acredito que o Botafogo vai golear, porque essa equipe do Nacional Potosí é bem fraquinha. Agora o nosso último jogo aqui, o jogo da rodada aí do Brasileirão, na minha opinião, né? Um grande jogo, Palmeiras e Fluminense, né? São Paulo versus Rio de Janeiro, 9h30 da noite esse jogo. Até o momento aí na classificação, Palmeiras é líder, 2 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. A mesma coisa vale aqui pro Fluminense, a única coisa que diferencia uma equipe da outra é o saldo de gol, né? O Palmeiras tem 6 de saldo, enquanto o Fluminense tem 2, né? Esse saldo aqui, graças a segunda rodada onde o Palmeiras venceu por 5-1, goleada para cima do Vitória, né? No confronto direto aqui a gente vai dar uma olhada, galera, a gente vai ver aí 2 vitórias do Palmeiras, 2 vitórias do Fluminense e 1 empate, tá? Não costumo bater muitos gols nesse confronto direto e acredito que não vai ser diferente, tá? Odd de 1,91 aí pro Palmeiras vencer, uma odd bem alta. E aqui a primeira opção que a gente vai pegar é a dica menos de 3 gols e meio na partida, e a segunda opção, casa vence com empate anula. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 1-0 Palmeiras. Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa rodada de quarta-feira. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou deixar para vocês aí o bilhete pronto e logo em seguida o nosso bingo, tá? E o bilhete da rodada ficou assim, ó. Então, galera, nosso bilhete da rodada de quarta-feira, a gente pegou 3 jogos, tá? O primeiro jogo aqui, Liga dos Campeões, a gente pegou o jogo entre Atalanta e Borussia Dortmund e a gente escolheu aqui o mercado de mais de um gol e meio na partida, né? Jogo muito bom aí para bater 2 gols ou mais tranquilo. Aí o segundo jogo também da Liga dos Campeões, Real Madrid e Benfica, a gente pegou Real Madrid vence com empate anula para dar aquela garantia extra. E o terceiro jogo, pré-Libertadores, né, a qualificação aí, o jogo entre Botafogo e Nacional Potosí, a gente botou o Botafogo para vencer o primeiro tempo. No final, galera, a gente teve uma odd aqui de 1,95. Na minha opinião, esse bilhete aqui tem 75% de chance de bater. É um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green. Agora eu vou deixar para vocês aqui o nosso bingo para essa rodada, tá? E ele ficou desse jeito, ó. O nosso bingo aqui a gente pegou 5 jogos, tá? A gente pegou aqui o primeiro jogo, Liga dos Campeões, Atalanta e Borussia Dortmund. A gente escolheu aqui o ambos marcam, né? Ambas equipes marcam.
Aí o segundo jogo, Real Madrid e Benfica, a gente botou vitória seca do Real Madrid. Terceiro jogo, Paris Saint-Germain, né, o PSG contra o Mônaco, a gente botou vitória do PSG. Aí o quarto jogo, Brasileirão Série A, Cruzeiro e Corinthians, a gente botou aqui o mais de um gol e meio na partida. E o quinto jogo, né, a jogo de volta aí da pré-Libertadores, Bahia e O'Higgins, a gente botou vitória do Bahia. No final a gente teve uma odd de 5,70, tá, galera? Uma oddzinha aí bem interessante e, na minha opinião, pela lógica aqui, tem tudo para esse bingo bater, tá? Sempre fica ligado aí também na opção do cash out, tá, galera? A maioria das bancas aí tem essa opção, né? Aquele famoso encerrar a aposta. Se tiver batendo quase tudo aí, ficar faltando, tá faltando só o Bahia. O jogo tá meio trancado ali e tudo mais. Aí o que você pode fazer? Você pode estar encerrando e pegando lucro aí, né? Às vezes tá voltando um odd 4 e pouco. Já vale a pena você dar o cash out aí, já garantir o lucro, porque é aquele ditado, né? Lucro bom é lucro no bolso, tá? Enfim, vamos finalizando aqui mais um vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado aí desse conteúdo. Se você gostou, deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal, comenta que é muito importante. Quem puder ajudar, compartilhe o link desse vídeo aí com seus amigos nas suas redes sociais, tá? Convida a galera a conhecer o canal BetGreen, que eu vou agradecer muito a todos vocês. Um forte abraço, um ótimo lucro aí nessa quarta-feira e conto com a presença de vocês no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!